Vou começar esse vídeo falando algumas frases. E aí você vai sentindo como que elas soam dentro do seu coração, como você se sente. Você não precisa ser perfeita para merecer amor. Você não precisa fazer nada para provar o seu valor. Você já merece somente por existir. Como é para você ouvir essas afirmações, essas frases? Nós estamos estudando os possíveis motivos que nos levam a adiar fazer as coisas que são importantes para nós, que vão levar a resultados que são importantes para você, para mim. Por que deixamos para depois? Então, um dos motivos que pode nos fazer adiar é não nos sentirmos prontas. A gente sempre tem um engano, um equívoco na nossa mente, de que precisam de coisas para que eu fique pronta e que eu preciso ficar 100% pronta para algo. E se essa ideia de estar pronto for algo que nunca for acontecer, impossível, talvez a gente nunca fique pronto para fazer o que a gente realmente quer fazer. Talvez a gente vai ficando pronto no caminho. E essa necessidade de estar pronto, da mesma forma que no outro vídeo nós conversamos sobre a necessidade de estar perfeito, são duas coisas bem similares. Ambas têm o mesmo fundo, que é o sentimento de não merecimento. No fundo, eu sinto que eu não estou pronta porque eu sinto que eu ainda não mereço acessar o resultado disso que eu quero fazer. Percebe? Mas de onde vem? Por que a gente sente tão forte essa sensação de não estar pronta, de não merecer esses resultados? Penso eu, nesse tempo de terapeuta que eu atendo pessoas e também na minha própria experiência, percebo que essas sensações de não merecimento vêm lá da nossa infância. E elas não foram provocadas em sua maioria de propósito, a menos que você tenha uma mãe, um pai que seja narcisista, tal das famílias narcisistas que as pessoas gostam tanto de falar isso, né, hoje em dia, diagnosticando as outras pessoas sem ter certeza, mas independente de você achar que eles foram tóxicos ou não, né, a grande maioria das pessoas vieram de... A gente pode começar essa conversa pensando o seguinte: pai e mãe não tem um manual de instruções, um manual de como criar um filho sem que ele fique traumatizado e tenha que fazer terapia depois. Isso não existe, não tá tendo esse tipo de informação. Principalmente quem nasceu lá nos anos 70, 80, não tinha mesmo. Tinha livros, mas pensa só, as correrias do dia a dia das pessoas. Para criar os seus filhos, para cuidar da sua vida, a gente acaba pulando essa parte de como eu devo fazer isso, entende? Não se pensa muito no dia a dia como se deve fazer isso. Nos primeiros anos de vida, a gente até tem essa preocupação, né? Porque a nossa preocupação é que o nosso bebê, nosso filho não morra. Então a gente pensa em procurar informação de como alimentar, de como cuidar. Mas ao longo do processo de crescimento e formação dessa criança, dessa personalidade, a gente não pensa como que a gente está fazendo as coisas, a gente só vai fazendo. Então, no dia a dia, a gente acaba esquecendo de reafirmar, de afirmar para aquela criança, para aquela pessoa que um dia vai ser uma pessoa, de o quanto ela é importante no mundo, de como ela faz a diferença, como ela traz alegria, de como ela é bela, de como ela deve continuar sendo espontânea. A gente esquece de afirmar essas coisas nas crianças. A gente acaba dando mais ênfase às coisas erradas que eles fazem, tentando corrigi-los, tentando criar um bom ser humano para o mundo. Só que nesse ímpeto de criar um bom ser humano para o mundo, a gente também vai matando as coisas boas. É mais ou menos o câncer que mata. No tratamento, mata as células do câncer e as células boas. É tipo um efeito secundário catastrófico para a psique humana. Enfim, aí a gente depois tem que fazer terapia para poder estruturar tudo isso, mas faz parte do autoconhecimento, né? Faz parte do autoconhecimento. Então pensa só, né, na criança que você foi. A criança e de um lado a criança buscando
criar a sua personalidade buscando autoafirmação, porque é assim que a gente estrutura a nossa personalidade, buscando autoafirmação. Eu não sei quem eu sou, então eu vou ver quem eu sou na outra pessoa, né? Então, os adultos que estão vivendo conosco são os espelhos que vão me dizer quem eu sou. É mais ou menos assim. Só que os adultos, eles estão muito perdidos no rolê também, entendeu? Eles estão muito perdidos também. A maioria de nós não sabíamos o que estávamos fazendo quando criamos filhos. E os nossos pais também não sabiam o que estavam fazendo quando nos criaram. O que acontece? Está cada um ocupado, tocando a sua própria vida. Todos estão tentando fazer os seus melhor. Mais ou menos assim. Cada um está carregando seus fardos. E a gente esquece que a criança precisa dessa autoafirmação, né? Ela precisa se espelhar e ela vai se espelhando automaticamente. Isso é um movimento da criança de ir se movimentando no mundo, se espelhando nas outras pessoas. Isso é natural da criança. O que acontece? A gente acaba dando ênfase para as coisas negativas. Tira a mão daí, não faz isso, não repete isso. Você precisa fazer isso, isso, isso para ser boazinha. A criança vai entendendo que o jeito que ela é, de alguma forma, é errado. Entende? Ela precisa mudar, ela precisa agir, se comportar de uma outra maneira para ela poder agradar. Aí, quando ela faz alguma coisa, os adultos gostam, que bonitinho, que legal. Quando ela é prestativa, e aí todo mundo elogia, que bonitinho, que boazinha, você tem que ser boazinha para ganhar o presente, você tem que ser boazinha para o Papai Noel trazer o presente, sabe essas coisas? A gente vai entendendo que a gente precisa ser de alguma outra forma, fazer de alguma outra maneira as coisas para que agrade os adultos. E aí, quando a gente agrada, aí vem as palmas e a criança entende que, ok, isso aqui que eu fiz agrada. O papai e a mamãe ficaram felizes, sorriram, e geralmente é algo que a criança ajudou em casa, catou os brinquedos, arrumou a cama, ajudou o irmãozinho. E essas atitudes, elas são incentivadas. Isso não é errado. Acontece que a criança entende, a percepção dela entende errada. Então a gente cresce achando que a gente tem que fazer certas coisas para que os adultos nos vejam, para que a gente seja visto, para que a gente seja aprovado, para que a gente seja validado no mundo. E essas informações, elas crescem junto conosco, né? Isso se repete na fase de adolescente, isso se repete, por exemplo, no convívio com os amigos, com os colegas. Então eu percebo que eu agrado, as pessoas passam a gostar mais de mim quando eu ajo, por exemplo, sabe, grupo de trabalho, grupo de estudos, aí você vai lá e faz o trabalho para todo mundo, faz a capa do trabalho sozinha, e aí você passa a pertencer melhor, sabe? As pessoas te agradam, querem você perto porque você faz coisas para elas, entende? Você é útil. Então isso também vai acontecendo mais tarde, no primeiro emprego, no estágio, na faculdade, nos relacionamentos amorosos. Né? Então a gente vai entendendo que essa linguagem de fazer coisas para agradar as pessoas, para ser bem quisto, é uma linguagem fácil. Então eu começo a fazer, fazer, fazer. E aí você aprende a fazer para todo mundo, para os outros, mas você não aprende a fazer para você. E agora você tá aí querendo fazer coisas que tragam resultados para você, no seu trabalho, nos seus estudos, você tá de repente querendo lançar uma mentoria, lançar um curso, você tá querendo criar o seu canal, começar o seu canal no YouTube, por exemplo, começar um podcast, um trabalho qualquer, aonde você comunique, expresse algo da sua alma, expresse o seu conhecimento para as pessoas e ajude o outro, entende? E você não consegue, porque você está acostumado a fazer pelos outros. Só que essa motivação de fazer pelo outro não se sustenta a médio e longo prazo. Você até inicia algo pensando em ajudar os outros, mas isso não se sustenta. Precisa de mais força, de mais vontade, precisa de um motivo pessoal, algo seu, da sua alma, de verdade, para que você consiga levar adiante esse projeto até os resultados, entende? É aquela metáfora básica do plantio, né? A gente até consegue iniciar, vai lá e planta a semente.
E aí a gente sabe que só plantar a semente não resolve. O solo precisa ser um solo aerado, úmido, fofo para receber essa semente. Você jogar a semente num buraco seco, onde a terra está compactada e seca e pedregosa, não vai, não vai dar certo. Esse solo não está pronto para essa semente. Então você começa a se preparar para fazer esse algo que você precisa fazer. Só que essa preparação, ela se confunde com o seu não merecimento. Ela se confunde com a sua sensação de não ser boa o bastante, boa o suficiente para afinal expressar esse conhecimento que você tem, para afinal ajudar as pessoas da forma que você gostaria de ajudar. Então você fica parada nessa coisa de cuidar desse solo, de cuidar de si mesma, de fazer por você. E além disso, você ainda precisa cuidar depois dessa semente, ou seja, aguar, nutrir, adubar. Tem muitas etapas até que os frutos sejam colhidos. E então, para economizar energia, o nosso sistema, o nosso cérebro, ele faz a gente retroceder e voltar para o lugar comum de conforto desconfortável, que é o lugar de ficar olhando para aquele solo árido e pensando, eu preciso me preparar mais. E aí você entra nesse lugar de, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma mentoria, eu preciso fazer mais isso, eu preciso ler mais um livro, eu preciso... E você nunca consegue, de fato, iniciar, ou se inicia, nunca consegue dar sequência para isso que você quer. Você fica travado, parado, ou então fica vivendo em looping de iniciar, começa um pouquinho, vai enfraquecendo, para. Aí você estagna por um bom período. E aí depois você inicia novamente, começa a fazer, só que aí falta força, falta vontade, falta algo motivador interno que não seja esperar algo externo. Aí nós vamos entrar novamente na história do perfeccionismo que eu falei no vídeo passado, que é de quem eu estou esperando a aprovação. Se eu não tenho uma motivação interna para fazer isso que eu desejo fazer, é porque eu estou esperando uma motivação externa a mim. Seja likes, seja seguidores, seja clientes, se no seu caso você é que nem eu, tá vendendo um produto, ou seja, eu sou terapeuta, eu estou criando conteúdo para criar autoridade, para que as pessoas venham fazer terapia comigo, para que as pessoas comprem a minha mentoria, entendeu? Então, eu tenho uma motivação, eu tenho um plano para fazer isso. Hoje eu tenho um plano, hoje eu tenho uma automotivação, mas até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás eu não tinha. Minha motivação era ajudar o outro, minha motivação era esperar validação fora de mim, porque havia algumas pessoas das quais eu dependia emocionalmente do famoso tapinha nas costas, da famosa aprovação. Então eu não estava pronta, porque na verdade não estavam me dizendo que eu estava pronta, eu estava esperando alguém de fora dizer que eu estava pronta, entende como que é? Então, esse é o passo. O próximo passo que você precisa dar, tudo bem, fazer a parte prática, que é iniciar ou dar sequência àquilo que você quer fazer. Mas antes disso, você precisa analisar quem é essa pessoa da qual você está esperando essa validação. E no vídeo atrás, no vídeo 3, que tem até a foto de uma senhora de cabelinho branco na capa, que é a Byron Kate, eu ensinei um exercício para a gente fazer de autoanálise, de autoinvestigação, para a gente perceber quem é essa pessoa que nós estamos esperando validação. E depois que você vai respondendo as perguntas, você vai percebendo que de fato você não está precisando da aprovação dessa pessoa, que você já é essa pessoa da qual você está esperando essa aprovação. Então, esse é o movimento que eu estou fazendo hoje, agora, de perceber que realmente eu não precisava da aprovação dessas pessoas, eu só precisava me aprovar. Eu só precisava perceber que eu já estou pronta, que não falta mais nada para que eu desse sequência para os meus projetos, porque eu já tinha iniciado, como eu tenho ascendente Áries, eu tenho muita facilidade em iniciar as coisas. Eu crio um projeto, dou um nome e eu vou lá e começo, mas eu não tenho a constância, a resiliência, que é a história de aerar a terra, que é a história de aguar, de colocar o adubo, né? E a questão do tempo também, porque quando a nossa motivação é fora de nós, ela é externa,
você está viciado nos likes, nos comentários, que as pessoas retribuam aquilo que você está fazendo. Quando você cura isso dentro de você e você percebe que o que você está fazendo é por você mesmo, que quando você está comunicando isso, todo esse conhecimento, expressando aquilo que está no seu mental, você está fazendo isso por si mesmo e não pelo outro. É para o outro, mas não é pelo outro. São coisas completamente diferentes. Eu sirvo as pessoas como terapeuta, como psicoterapeuta, consteladora, eu sirvo as pessoas, mas não é por elas, é por mim, porque eu escolhi, é minha missão, meu propósito, meu trabalho, é o meu plano, eu tenho um plano. Então, comece a observar quem é essa pessoa da qual você espera aprovação. Perceba que é uma ilusão, é um equívoco, né? Que você esteja esperando a aprovação dessa pessoa. E aí comece a olhar para você mesma e dizer, eu me aprovo. Mas você pode fazer isso literalmente. Todos os dias ao acordar, antes mesmo de sair da cama. Você coloca a mão no seu peito e diga, hoje, só por hoje, eu me aprovo. Eu tenho valor. E aí você pode dizer essas frases que eu coloquei aqui para você em primeira pessoa. Eu não preciso ser perfeita ou estar perfeita para merecer amor. Eu não preciso fazer nada para provar o meu valor a ninguém. Eu já mereço tudo só por existir. E aí você pode completar o que você merece. Eu mereço amor só por existir. Eu mereço abundância, prosperidade só por existir. Eu mereço manifestar um corpo saudável somente por existir. Eu tenho acesso a toda a prosperidade e abundância que eu mereço só por eu existir, porque tudo isso já te foi dado. Da mesma forma, eu sempre falo pro pessoal nos grupos, inspira profundamente. O que foi isso que você inspirou? Foi cobrado de você? Você precisou fazer alguma coisa especial para ter acesso ao ar, ao oxigênio para os seus pulmões? Você precisou dizer algo? Não, você só precisou inspirar, porque isso já é um direito meu e seu, dado por Deus ou pela fonte, por aquilo que você acreditar como sendo o divino. Essa vida já é sua. Foi passada de Deus pelos seus pais para você. Eles, a mãe principalmente, escolheu, né, que você viesse ao mundo. Ela permitiu, já te foi permitido vir ao mundo. Você já está aqui. Então você tem todo o direito de se expressar. Você tem todo o direito de comunicar o seu valor, o seu conhecimento, aquilo que você já sabe para as pessoas. Você só precisa se aprovar, se permitir ser isso, porque você já é. Eu volto no próximo vídeo falando mais um pouquinho sobre isso. Eu de novo esqueci de me apresentar, eu sou Luciana Luz, sou psicoterapeuta, psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Venho aqui de vez em quando contar histórias para vocês, histórias de constelação. Se você gostou desse vídeo, se ele te tocou de alguma forma, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal, que eu volto de novo falando mais um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre fluir na vida. Gratidão, namastê.